Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, continuamos aqui no Integração, conversando aqui com o Rogério Saranda, da Autoridade Portuária, e agora nesse segundo bloco, recebendo o Carlos, que é o homem que toca o dia a dia lá, e nós vamos saber dele aí quais são as dificuldades, os desafios, e ele tem uma história muito interessante para contar, de quando ele era aluno, aonde que ele fez ali o seu TCC, aonde foi? Fala para nós, cara. Olá, André, olá, Saranda, tudo bem? Meu TCC foi o Armazém 7, né? Então, você já tinha essa ideia, esse sonho ali de ver o Porto transformado, né? Sempre foi uma área que mexeu muito ali comigo, né? A parte do abandono ali. E também te incomodava isso? Sim, e justamente... Que você é jovem, você passava ali e falava assim, caramba, isso aqui tem que ser aproveitado, né? Exatamente. E justamente você ali passando pela portuária ali, você não vê, mas o mar tá ali próximo também, então trazer essa relação, né, da pessoa passar ali e entender mais o porto, né? Que a gente vê o muro ali, sabe que tem a área portuária e a gente passando aqui, né? Então, assim, queria quebrar um pouco isso e trazer, né, o uso para aquela área. Então, assim, sempre foi meu desejo, né? Então, e poder agora estar dentro disso é muito, muito bom, né? Muito gratificante ainda trazer isso para a cidade de Santos. E você está lá desde o começo, que começou a fazer não sei se é a palavra correta, é a demolição para fazer a transferência, você está lá desde o começo do projeto? Na verdade, é a minha empresa que está responsável, né? Uhum. Então, o Gino está como responsável do restauro e a gente uniu essa força ali para executar essa obra. Então, a gente acabou fazendo a desmontagem, né? Correu tudo dentro do planejado? Tudo dentro do planejado. Quando vocês começaram, falaram, poxa, peraí, é mais difícil do que a gente vai a gente vai entendendo ali, isso, né? E, lógico, teve nossos desafios ali também. A gente tem prazo, questão de cronograma, é como toda obra, mas ali a gente tem um pouco mais de cautela, né? E sempre explicando ali também como que funciona o dia a dia. Então, a gente tem um relato ali diariamente do que a gente... foi executando. O diário de obra escrito à mão. Exatamente, com muita cautela ali e precisão. Então agora a gente já está remontando, né? Então a parte dessa desmontagem ali já foi, né? Ele foi inteiro desmontado e transportado ou foi acontecendo? Não, a gente vai assim, a estrutura metálica, né? Então a gente pode desmontar as chapas, depois as tesouras, os pilares, né? Então a gente tem essa facilidade, né? E aí a casa de pedra já tem a gente fez as marcações necessárias ali e foi removendo ali também, né? Mas ali já é uma alvenaria. Então tem coisa ali que a gente tem que tomar muito mais cautela. Às vezes eu achava que ia demorar uma semana, demora 3 semanas. Então tudo vai sendo muita cautela, né? Porque a gente sabe que é um patrimônio ali que a gente tem que resguardar para remontar, né? Então... Além de ser um patrimônio, eram técnicas diferentes de construção, né? Onde hoje a gente, embora tenha a mesma resistência, mas hoje são materiais muito mais fáceis do que eram naquela época, porque os equipamentos naquela época eram mais precários do que a gente tem hoje, né? Sim, a parte ali que a gente teve que tomar muito cuidado ali também foi a parte da formação da equipe, né? Sim. Então a gente teve que, com muita cautela ali, realmente olhar essa equipe e ir para frente com isso, né? Então a gente conseguiu... A equipe precisa comprar a ideia, né? Da responsabilidade. Totalmente. Né? Entender, né? Entender o que eles estão fazendo parte, né? Para que ele está desmontando aquilo dali? É para montar e aí mostrar que aquilo dali tem um valor histórico, né? Então é mais ali de olho na equipe ali também, né? Para dar tudo certo. Tem uma coisa bacana que o Carlos comentou. Estou gostando que ele é empolgado. Eu gostei. O Saranda é apaixonado. Nós temos que ser empolgados. Imagina a oportunidade da autoridade portuária fazer uma coisa assim. Exato. Com a ajuda de todos esses órgãos e empresas que participam, né? Sim. Mas o que o Carlos comentou, quando eles começaram esse trabalho, viram dificuldades, mexendo num edifício antigo, de 120 anos, preservando, e isso virou, né, um trabalho cauteloso, cadenciado. Até houve uma divisão do cronograma. Então daqui 2, 3 meses nós vamos ter o armazém
fielmente restaurado, e a Casa de Máquinas vai tomar 1 ano a mais, porque é uma obra mais complexa, tem todas aquelas pedras que foram desmontadas e numeradas, que eu costumo dizer que aquilo é o céu do quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Porque para montar aquilo perfeito, e exige esse cuidado que vai além de uma obra de engenharia, de uma obra civil tradicional, porque não dá para simplesmente pega o desenho, sai fazendo, é preciso respeitar o passado. Então tem um time, André, preocupado com essa restauração de patrimônio e montaram a atividade, a estrutura de obra, o que está acontecendo agora, todo dia passando ali na perimetral, você vê ali no Valongo, devagarinho trazendo à vida aqueles edifícios. Não, com certeza. A parte agora passando ali pela perimetral, o armazém ele já está quase finalizado, a gente está para os últimos meses ali, mas realmente a Casa de Máquinas ela vai se estender um pouco mais, porque realmente é um trabalho muito mais trabalhoso, né? Não tem como. Então a gente vai tomar ali ainda mais esse ano ali, vai finalizar aí no começo de 2027, né? Porque é uma alvenaria ali bem mais bruta mesmo, as pedras ali, a gente tem que montar pedra por pedra, literalmente. Então a gente tá nesse processo ali e é isso, né? Estamos levando. E o porto andando. E o porto em movimento. Tudo acontecendo. O pátio ferroviário está lá, já reformulou a operação de trens. O terminal que motivou todo esse andamento para aumentar a sua operação, a ideia é que aumente em 10 milhões de toneladas de exportação de grãos de 2025 para 2026. Então é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a harmonia, essa é o cuidado em preservar e construir, porque nós temos que construir muito. Você vê como é que quando você envolve empenho com responsabilidade, como uma coisa acontece, né? Que muitas vezes você vai fazer uma expansão, você quer fazer alguma coisa, vem sempre aquelas pessoas que torcem contra para que não gere trabalho e comece a criar problema. Quando você tem o compromisso, as pessoas envolvidas, por isso que eu falei, eu gostei muito do teu envolvimento, porque mostra que você comprou a ideia, que você está ali, que você é o cara que deve acompanhar ali sempre que possível, né, como é que tá, se tá igual, se não tá, porque realmente há uma responsabilidade de fazer a coisa acontecer da forma que tem que acontecer mesmo, que foi planejado. André, tem uma equipe imensa no Porto de Santos mobilizada com isso. A ideia é ver esses resultados e a minha boa fortuna de participar desse time. Né? Você vê aqui só pela experiência, pela bagagem de quem está envolvido, a ideia é fazer um trabalho muito bem fundamentado, né? Que daqui a pouco vira um presente para a cidade. Exatamente. E a área portuária, né? Então a área portuária ela já é muito rigorosa com isso, né? Então você falou da dificuldade, mas a dificuldade que temos é isso, o porto ele está em movimento, e 24 horas exatamente. Por dia, né? E as obras são ali na linha férrea, né? Então a gente tem um espaçamento mínimo ali para trabalhar com muita segurança, obviamente, né? Mas é uma obra com muito cuidado. Então, assim, fazer essa relação do porto trabalhando, a gente executando essa obra, é um ponto de dificuldade, né? É lógico que a gente já está ali há um tempo, né? A gente finalizou também o antigo prédio que era da Codesp, a Dirope ali, né? Então a gente restaurou todo aquele edifício ali também, né? Virou mais um prédio corporativo, né? Mas assim, a dificuldade foi exatamente essa, o porto em movimento e a gente trabalhando com uma obra bem complexa ali na linha férrea, né? Então... Mas olha, assim, de aplaudir, porque realmente é algo que, assim, valoriza demais. Eu acho que o papel hoje da autoridade portuária é a grande alavanca de desenvolvimento da Baixada Santista como um todo. Eu acho que envolve os 9 municípios, não é porque a poligonal do Porto compreende 3 ou 4 ou 5 municípios. Não, os 9 municípios da Baixada. O Porto de Santos está em relação direta com 25 estados brasileiros. 5 estados aqui no entorno aqui tem produção direta com o Porto de Santos. Então, assim, é muito grande a responsabilidade, do mesmo tamanho que é a movimentação do Porto, que eu falo 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Porto para alguns terminais 12 horas no dia 25 de dezembro e 12 horas no dia 1º de janeiro. Né? Mas não é 24, são só 12, que é aquele momento que realmente o trabalhador tem ali para ficar com a sua família, mas ele logo volta à atividade. Então, assim, é algo que está vivo, você usou essa palavra, né? Algo que está vivo
e que está comprometido com o futuro. Eu acho que isso que realmente é da gente aplaudir, comemorar e realmente usar o máximo que a gente pode usar, porque muitas vezes faz equipamentos, eles acabam não tendo a utilidade que a gente, né, imaginou. Então acho que é explorar mesmo, chamar todo mundo. Eu sou muito fã de audiência pública, eu sempre falo, a melhor coisa é a gente colocar transparência nessas coisas, porque a audiência pública ela traz, às vezes o cara que está lá no fundo tem uma ideia, levanta o braço e aí você registrou, aquilo pode ser algo que seja de fundamental importância, ninguém está vendo, não está enxergando. Então eu acho que é fundamental. Então eu quero parabenizar todos vocês aí envolvidos, parabenizar você, essa autoridade portuária, falar que eu como santista, acima de qualquer coisa, eu fico maravilhado com isso que a gente está escutando e realmente torcer para que a gente consiga utilizar, a gente consiga fazer, a gente consiga manter a história e a revitalização do Centro de Santos, que é tão importante para nós. André, obrigado pela oportunidade, pela divulgação de uma coisa que vai ser tão boa para o Porto e para a cidade. Exatamente. Para nós é um prazer. Muito obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui, agradeço também, Sarah, André, muito obrigado. SWAP projeta atingir o uso de 50% de energia limpa neste primeiro semestre de 2026. O complexo portuário divulgou projeção que deve alcançar 50% do uso de energia proveniente de fontes limpas ainda nesse semestre. Draga Sternway reforça laços com o Porto de Roterdã. A atuação ambiental reforça os laços de cooperação com o Porto de Roterdã, um dos maiores complexos portuários da Europa. A parceria inclui práticas sustentáveis de dragagem e intercâmbio de tecnologias voltadas à proteção ambiental. A ANTAC aprova a abertura da consulta pública sobre a concessão de dragagem no canal de acesso do Porto de Santos. A versão mais atualizada dos estudos prevê o aprofundamento do canal para 16 metros na primeira etapa e, posteriormente, para 17 metros em fase seguinte, visando ampliar a capacidade de operação do complexo portuário. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026.
Sim. Agora, eu tenho uma curiosidade, Luciano. Você falou da academia, né? E a graduação, ela demora de 4 a 5 anos, né? Dependendo do curso. Hoje, no mercado que a gente vê com tantas transformações e com tanta evolução, né? Muitas vezes o aluno, quando ele entra ali na academia, com uma visão de mercado, de falar, vou fazer uma qualificação profissional para atuar. Depois de 3 anos, quando ele está no início da sua formação, o mercado já é completamente diferente, né? Isso acho que tem cada vez mais assim, sido considerado na hora de você tomar uma decisão. Porque o jovem, quando ele vai escolher ali que faculdade, que destino ele vai tomar, ele sempre fica mais assim, duvidoso do seu futuro, né? Já tem aqueles que já têm vocação para uma determinada profissão e já vai seguindo, às vezes por muita ligação familiar ou até às vezes porque ele tem uma certa facilidade de lidar com aquele assunto que ele entende que ele tem que ter uma formação profissional. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria ela vê o mercado de trabalho, ela fala assim, olha, daqui 4 ou 5 anos eu estou formado, eu estou entrando nesse mercado. E o mercado muda em 3, 4 anos. E eu entendo que agora, com esse acordo da União Europeia, o que vem pela frente é incerto. Né? Porque entendemos que são coisas boas, mas esse bom é bom a que nível? Né? A que custo, principalmente, né? Então, assim, eu acho que para o jovem e a academia, ela vai ter que estar muito mais com esse poder de colocar dentro do aluno ali, o poder que eu digo de colocar é ficar insistindo no assunto, né? O educador ali todo dia, olha, gente, se atentem, não venham aqui sentar na sala de aula para aprender e ir embora para cá. Não, vocês têm que sair daqui e estudar. Aqui vocês estão só, né? Aqui escutando e observando, mas onde vocês vão aprender depois é fora daqui, porque continua o aprendizado. Sim. A mudança é muito grande, né? Então, eu tenho essa curiosidade de saber como é que os alunos lidam com isso. Eles têm muita assim, eu não digo nem reclamação, mas às vezes muita decepção com relação a isso, não? Olha, realmente, as novas gerações estão chegando com um viés, né, de ser aluno, ele estar a um grau de recepção dessa informação do momento aula, e a nossa, como professora, o nosso trabalho é transformar o aluno ouvinte a um grau de estudante. O aluno para o estudante, ele sai de algo mais receptivo e se torna um pouco mais ativo. Então, essa graduação faz na cabeça dele também essa mudança. Peraí, eu não quero só sentar aqui, ouvir, assinar esse chamada e ir embora. Peraí, alguma coisa está mudando. Eu tenho que correr atrás do meu, e aí a hora que começa a cair a ficha dele, de repente, lá no final do 1º, 2º ano, que ele vê que algumas coisas não são tão, né, quadradinhas como era. O pai desse aluno, né, os nossos pais são gerações anteriores que nos deram esse norte. Você vai, conquista um diploma, né, e você vai trabalhar em tal lugar e você fica 10, 20 anos. Hoje não, você tem a rotatividade extremamente em meses. Né? É difícil até você ter uma equipe, hoje como empresário eu digo, é difícil você ter uma equipe sólida por um período maior que 2, 3 anos. Você ali já está muito bem. Hoje, na geração atual, se é uma empresa, não oferece uma qualidade de trabalho, um ambiente legal, possibilidades. E digo só, não é mais só a leitura financeira. Esse aluno, esse estudante, esse novo trabalhador, ele vem com uma vertente que ele quer, né, uma qualidade do ambiente de trabalho. Então, não é só um salário. Às vezes o salário nem é o maior, mas tem um espaço para ele tomar um café, tem um espaço de convivência, vai ter ali um happy hour, coisas que a gente, talvez a nossa geração fala, nem tem para isso, vamos correr. Mas não, ele já pensa num quesito mais qualidade. E aí é interessante porque essa vertente de qualidade, quando a gente vai fazendo o gancho com o mercado europeu, e aí não sei quantos tiveram já essa possibilidade, quando você vai para a Europa, há países, principalmente ali em regiões, Itália, que são os mais antigos ali, Portugal, algumas cidades praticam isso, você tem o momento da sesta. O povo literalmente para no almoço e fecha.
Então você saiu, sei lá, meio-dia, 2 horas, só vai abrir 5 da tarde. E aí você fala, pô, eu tô aqui, sou turista, 3 horas da tarde, tudo fechado, o que aconteceu? Não, eles estão descansando. E aí você, como assim, descansando 3 horas da tarde? E aqui a gente naquela loucura aqui, lá não. A cultura lá, lógico, tô falando de Londres, que é, né, uma megalópole, mas quando você vai em cidades menores e tudo mais, a cultura deles é isso. Eu vou abrir de manhã, descanso, e de tarde eu estendo um pouquinho mais e te atendo. Então, assim, será que isso já não está encaixando também com alguma coisa que eles estão vivendo aqui? Não vou dizer também que vai ser só moleza, gente, mas tem que entender, assim, essa comunicação, né? E agora me lembrando uma outra situação. Comunicação é linguagem. Quando a gente fala de mercado americano, todo mundo é inglês. Aí é fácil. Agora, quando a gente fala de Mercosul com esse novo mercado, essa condição europeia, Europa tem quantas línguas? Então você vai português, espanhol, francês, alemão. E você pode, lógico, tentar um inglês ali meio que com todo mundo, né? Mas por uma comunicação e uma vertente de trabalho, né, de você se aproximar, a pessoa vai ter muito mais, aonde for o lugar do mundo, ela vai ter muito mais aceitação se você falar a língua dela. Então, um próximo passo, esse aluno entender, como você falou, que tudo está mudando, e inclusive a vertente da língua que ele vai querer trabalhar. Então, vamos pegar um aluno de engenharia. Esse aluno de engenharia está vendo, tem agora software, tem IA, engenharia de computação, ou novos modelos de construção civil, seja o que for, ele vai ter que se atualizar. Isso é praxe para qualquer área. Mas e se esse aluno nos últimos 2, 3 anos começar a pensar, peraí, qual empresa que eu quero? Ah, essa empresa aqui. Essa empresa fica onde? Pô, a sede dela fica na Alemanha. Dica, começa a estudar alemão. Exatamente. Não tem mais como só ficar ali no inglesinho. Se você quer adentrar e abrir essa possibilidade, a gente tem que saber que é comparativo, é clássico. A nossa geração não teve tanta oportunidade de visto. Hoje, quando você pega da pandemia para cá, a quantidade de jovens que tem conseguido fazer essa ida e volta, e até mesmo os custos, né? Até ontem um amigo estava em Dubai, mandou um abraço e tudo mais. Aí eu fui rapidinho ali, eu falei, pô, quanto tá uma passagem para Dubai? Porque às vezes a gente fica naquela coisa, poxa, será uns 100 mil reais? Não, passagem para Dubai saindo de Congonhas, 10 mil reais. Saindo de Guarulhos. De Guarulhos, 10 mil reais. Aí eu falei, poxa, não é uma coisa assim tão absurda. Eu falei, peraí, então assim, o mundo está tendo facilidades, a economia e o giro está trazendo oportunidades com custo menor e talvez a gente não esteja abrindo o radar para entender isso. Então, esse aluno, voltando à tua questão, precisa entender que a atualização é constante. Né? Eu falo até para alguns que me conhecem, eu continuo estudando. Então, a vida toda a gente está aprendendo. Precisamos, estudando. Não tem como, eu já tenho 3, 4 certificações, mas eu continuo estudando, porque vem uma IA nova, vem uma norma nova, vem um programa de subsídio, né? Então, se eu falo com empresários, peraí, qual o banco que me ajuda a falar com o empresário nesse subsídio X? Qual é as condições? Qual é a regra? Então, eu preciso também me atualizar. Então, não há mais, há muitos anos, essa vertente. Ah, peguei o diploma, sosseguei. Não. É agora que você vai começar a fazer mesmo. O Porto de Santos registrou o melhor mês de janeiro da história. Segundo a APS, a Autoridade Portuária de Santos, foram movimentadas 12 milhões de toneladas de cargas. O recorde foi impulsionado pelo agronegócio, com destaque para a soja e o açúcar. Esse volume representa um crescimento de 9,5% em relação ao mês de janeiro de 2025, que registrou 11 milhões de toneladas. Também foi registrado o maior número de containers operados em janeiro, com 467 mil TEUs. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.